Então, quais são essas moléculas que não respeitam ou que não seguem, propriamente dizendo, a nomenclatura para ligações simples, duplas e triplas, ou seja, ordens de ligação 1, 2 ou 3. Um dos exemplos mais simples para a gente verificar isso é o ozônio, ou seja, molécula de O3, cada átomo de oxigênio, número atômico igual a 8, 6 elétrons de valência. Nós podemos colocar os 6 elétrons de valência aqui. O total de elétrons de valência da molécula é 6 vezes 3, ou seja, 18 elétrons, que nós faremos da seguinte maneira. 2, 4, terminou as ligações simples, distribui na periferia, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ainda temos mais 2, mas a periferia já foi completa, aí sim nós distribuímos no centro, 18. Bom, este átomo e este átomo de oxigênio, ambos já têm os seus elétrons de valência. No entanto, o átomo de oxigênio do centro, não. Eu poderia, então, retirar 2 elétrons de um dos átomos e representar a estrutura de Lewis da seguinte maneira. Os 3 átomos de oxigênio aqui, uma ligação simples aqui e uma dupla aqui, sendo que no átomo da direita restaram 4 elétrons, aqui restaram 2 e aqui restaram 6. Então, isso seria uma maneira de ver a minha estrutura de Lewis. Pelo que foi visto antes, a gente poderia imaginar que, bom, uma das ligações deve ser mais comprida e a outra deve ser mais curta. O curioso é, no caso das ligações oxigênio-oxigênio, então, na média, a ligação simples oxigênio-oxigênio, ela tem comprimento de 1,48 angstrom. Enquanto que a ligação dupla, ela tem comprimento médio de 1,10 angstrom. No caso do ozônio, se for feita a medida do tamanho de cada uma das ligações, ambas terão um comprimento de 1,28 angstrom ao mesmo tempo. Ou seja, por mais que a estrutura de Lewis do ozônio possa ser representada através desse desenho, ele não condiz com a observação experimental de que ambas as ligações químicas têm comprimentos iguais e também não condiz com o fato de que as ligações simples têm que ser mais longas do que as ligações duplas. Isso acontece por quê? Porque essa não é a única estrutura de Lewis possível. Eu poderia pensar uma outra estrutura de Lewis possível, na qual, ao invés de ser este átomo aqui que perde os seus elétrons, seria esse daqui. Bom, então, nesse caso, a gente representaria ela da seguinte maneira. Os 3 átomos de oxigênio aqui, 2 elétrons aqui, 2 aqui, 4 aqui. Representaria, sim, com os 2 aqui no centro. Mas resultaria no mesmo problema. Quer dizer, nós teríamos uma ligação curta, uma ligação comprida, sendo que experimentalmente a gente verifica que a ligação, ambas têm o mesmo comprimento. Então, na verdade, nem esta representam com fidelidade o que está acontecendo no ozônio. Na verdade, a gente pode perceber que o que ocorre é que a estrutura real do ozônio, ela corresponde a uma média entre essa estrutura e esta. Por quê? Porque se eu pensar que essa ligação tem 1,48, essa aqui tem 1,10, somando 48 com 10, eu vou ter 58. Dividido por 2 é 29, que é praticamente esse valor aqui. Então, esse valor de 1,28 ele está muito próximo da média dos valores da ligação simples e da ligação dupla. Isso poderia nos dar um indicativo de que as ligações no ozônio, na natureza, não são simples e não são duplas. Elas, na verdade, são uma média, elas são um caso de comportamento híbrido entre o caso simples e o caso duplo. Então, a melhor representação nesse caso aqui seria a seguinte. Eu vou deixar destacado aqui que nós vamos colocar a molécula de ozônio, os 3 átomos de oxigênio aqui, e o que vai acontecer? Os elétrons, na verdade, quando eles estão em cada uma dessas estruturas, a gente poderia imaginar que está acontecendo o seguinte. Esses elétrons aqui voltam para esse átomo, enquanto que esses daqui vêm para a ligação. Essa estrutura, então, se transforma nessa daqui. Só que aqui pode acontecer a mesma coisa, quer dizer, esses elétrons podem voltar para cá, enquanto que esses vêm para cá. E essa estrutura vai voltar para debaixo. E esses 2 processos ficam acontecendo muito rapidamente. Então, as ligações que eram curtas, passam a ser compridas, curtas, essas ligações ficam mudando muito rapidamente de tamanho.
E na prática, o que nós observamos é nem o muito curto, nem muito comprido. A gente observa elas estacionadas no meio do caminho. O movimento dos elétrons, seguindo essas duas estruturas aqui, ele é tão mais rápido que o movimento dos núcleos, que os núcleos não conseguem aproveitar o tempo para se rearranjar, uma ligação mais curta, uma ligação mais comprida. Então, o que acontece? Os núcleos acabam estagnados na posição média entre este e este caso, que a gente considera extremos. Enquanto que a representação real a gente poderia colocar da seguinte maneira. As duas ligações simples aqui, cada uma dessas ligações tem pelo menos uma componente simples, e essa ligação dupla, ela alterna entre a esquerda e a direita. Então, a gente vai representar ela através de pontos. O que esses pontos significam? Vamos lembrar lá do começo da aula, não podemos esquecer aqui os demais elétrons. O que esses pontos aqui vão significar? Bom, quando nós temos uma ligação, o risco, o traço cheio, nós temos dois pares de elétrons. Quando nós não temos o traço presente entre dois átomos, significa que não tem par de elétrons nenhum sendo compartilhado, que era o caso da ligação iônica que nós vimos anteriormente. Quando eu tenho esses pontinhos aqui, eu estou representando que existe algo entre 0 e 1 par de elétrons, ou seja, não é um par de elétrons propriamente dito. O que está acontecendo? Nós temos uma ligação simples de cada lado e mais um par de elétrons, que eu vou destacar em preto aqui, que está distribuído em duas ligações, que é justamente esses pontinhos aqui. Ou seja, é como se fosse um par de elétrons quebrado em parcelas que correspondem a duas ligações. Ou seja, como que eu vou representar isso daqui? Eu vou dizer que existe uma ordem de ligação aqui, de que valor? Bom, um par de elétrons existe em cada uma delas, de cada uma das ligações, que é o traço cheio, mais um par de elétrons, que é o traço preto, que está ora na direita e ora na esquerda, na verdade dividido entre ambas. Então eu vou ter um mais meio par de elétron em cada uma das ligações, ou seja, eu vou ter uma ordem de ligação do tipo 1,5. Faz bastante sentido agora a gente pensar na nomenclatura para ordem de ligação, tendo em vista que eu não poderia dar uma palavra para representar essa ligação química. Ela não é simples e ela não é dupla. Eu não posso chamar ela de cis-dupla, nem de du-simples. Quer dizer, a terminologia em termos de palavras não ia fazer o menor sentido. Agora, quando eu penso em números, eu posso dividir os números por 2, por 3, por 5, eu posso tirar a raiz, eu posso fazer qualquer operação matemática. Então, é muito mais simples representar o conceito de ordem de ligação em termos de um número, ao invés de uma palavra. A ordem de ligação 1, 2 e 3 continua correspondendo à ligação simples, dupla e tripla. Agora, para os casos de ordens de ligação fracionárias, eu poderia explicar aqui também ordem de ligação, por exemplo, 3 meios. Poderia falar isso. Então, ordens de ligação fracionárias, eu não tenho uma palavra que a descreva em termos de uma ligação, mas eu ainda assim posso representar ela dentro de uma estrutura de Lewis com um conceito que, embora abstrato, ele faz bastante sentido dentro do que a gente propõe para a estrutura de Lewis. Este conceito aqui, de alternância entre formas de estruturas de Lewis, é chamado de ressonância. Então, essa estrutura que foi colocada aqui embaixo é o chamado híbrido de ressonância. Por que híbrido? Porque ele não é nem a estrutura de cima e nem a estrutura do lado. Ele é uma estrutura híbrida entre ambas. Essas duas estruturas aqui podem ser consideradas extremos, ou seja, o comportamento extremo deste híbrido quando ele pende para um lado, quando ele pende para o outro. Mas na natureza ele se apresenta dessa forma. Esta alternância das ligações duplas nas estruturas extremas, a alternância dessas estruturas é chamada de ressonância. Vai existir uma alternância do movimento dos elétrons em torno dessa estrutura aqui. E isso vai ser muito importante em uma série de outras situações da natureza.